contando experiência sobrenatural. Gente, e um dia eu fui convidada para louvar em uma igreja. Era um dia normal. E eu fui louvar nessa igreja. Gente, mas quando chegando nessa igreja, eu tive uma das maiores experiências que eu já tive no louvor. Eu estava louvando, de repente eu senti a minha voz mudar. A minha voz ficou tão linda, mas tão linda, tão linda, tão linda, que eu olhei assim, eu falei, meu Deus, essa não é a minha voz. Eu louvando e eu senti que não era a minha voz. Não, e a unção que descia era tão grande, era tão sobrenatural, que eu conseguia, gente, fazer coisas incríveis, louvando, incrível, 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 e eu tinha a sensação que tinha alguém louvando comigo. E a minha voz ficou tão linda em toda a minha história, né? Todas as vezes que eu louvei, eu nunca tinha louvado tão lindo como nesse dia. E até as pessoas, depois que eu louvei, falou: o que foi que aconteceu? Que lindo, que unção maravilhosa. Gente, a unção era tão forte, era tão sobrenatural, que pessoas, né, naturais não iriam entender o que estava acontecendo. E depois eu fiquei me perguntando, porque Deus, ele já ungiu a minha voz, né? Para a honra e glória do Senhor, eu tenho uma voz ungida, mas eu nunca tinha, né, tido essa experiência de ter aquela unção tão forte de louvar, né, naquela unção, naquela graça, assim, algo sobrenatural. E a minha voz ficou perfeita, perfeita, ficou linda, ficou limpa, ficou, sabe, gente, foi coisa sobrenatural mesmo. E a unção, gente, a unção era sobrenatural. E pessoas foram batizadas, pessoas começaram a falar em língua, começou a marchar. Gente, e foi a única, tá? Experiência que eu tive, assim, maioral, coisa grande, porque Deus, para a honra e glória do Senhor, me usa. Mas essa foi uma das coisas sobrenatural, assim, sobre o louvor maior. Não que Deus não me usa hoje, Ele me usa. Desce unção, mas naquele dia foi único, foi especial, porque eu não sei o que que Deus estava querendo me mostrar, mas foi algo sobrenatural. Deus desceu naquele dia, usou a minha voz e pessoas foi curada, foi liberta, foi lindo. E assim, eu tenho buscado, Deus me deu uma unção, a qual acontece isso ainda nos dias de hoje, né? Pessoas curado através do louvor, da unção.